boa noite. Prazer estar aqui com você, quarta-feira, ao vivo no nosso programa Boa Vida, o nosso programa de saúde. Hoje a gente tem dois assuntos ótimos para a gente ficar sabendo, se informar e aprender cada vez mais. Vamos falar sobre transplante de cabelos. Nosso convidado é o Dr. Calixto, Carlos Calixto. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-lo aqui. Dr. Carlos Calixto, ele é presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica Goiás e é também uma pessoa que vem há anos fazendo transplante capilar, não é, doutor? Há 18 anos. Há 18 anos. Ele tem uma larga experiência. O nosso segundo assunto é um AVC. Nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Martins, ele é neurocirurgião, ainda não chegou, deve estar preso no trânsito, mas logo, logo ele está aí. Enfim, a gente vai tratar aqui no programa sobre artérias. Na verdade, o que eu quero saber do Dr. Marcelo é um pouco mais sobre o funcionamento, o bom funcionamento das artérias, das veias, que alimentam o nosso cérebro de oxigênio, enfim. E quando falta, o que a gente pode fazer para manter a cabeça sempre com sangue bombando? Marcelo Martins vem para falar sobre isso também. Então, daqui a pouco a gente volta para começar o nosso programa e, é claro, eu conto com a sua audiência. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O Partido dos Trabalhadores tem compromisso com a democracia, a justiça social, o bem-estar das pessoas e a sustentabilidade ambiental. Por isso, nossas administrações, com a presidenta Dilma e em Goiás, a exemplo de Goiânia e Anápolis, estão melhorando a vida das pessoas. O PT busca recursos junto ao governo federal para o desenvolvimento do nosso Estado. O PT faz política com seriedade. Queremos você também aqui no PT. Bom, o doutor Marcelo acaba de chegar ao estúdio. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. Antes de falar com você, nós vamos falar aqui com o doutor Carlos Calixto sobre transplante capilar, de repente, né? Então tá bom. Nosso primeiro assunto é esse, transplante capilar. Nosso convidado é o doutor Carlos Alberto Calixto. Doutor Carlos Alberto Calixto, é transplante ou implante? Os dois. Você pode utilizar tanto o termo transplante, você retira a área doadora na região occipital, região posterior do crânio, da cabeça, em que você faz uma transferência para a região anterior. Então, isso aí seria um transplante. Mas ele é utilizado também o termo implante, porque você está implantando um fio de cabelo previamente separado, que nós chamamos de unidades foliculares. Os dois termos são corretos. Entendi, mas o doador só pode ser a própria pessoa. Até os dias de hoje, a medicina ela tem uma evolução muito rápida. Até a presente data, você utiliza o cabelo da pessoa, né, o autólogo. Então, você ainda não tem como nós utilizarmos, termos um doador de cabelo no momento.
no futuro, sim, pode ser que seja porque possível. Antigamente, há algum tempo atrás, a gente via quando uma pessoa estava usando uma prótese capilar, uma peruca, alguma coisa assim. Até o próprio Silvio Santos, né? Era aquela coisa que... Zacarias, né? Aquele cabelo de boneca. Foi a partir de quando que a evolução dessa técnica passou a ser mais interessante do ponto de vista da naturalidade do resultado? Muito bom. Em 1960, teve o início dos TUF, ou esses transplantes que faziam, que dava aspecto muito de cabelo de boneco. Você tinha uma máquina que você extraía o cabelo em termos de 7, 10 unidades foliculares e transplantava. Transplantava os tufos? Os tufos. Entendi. Então aquilo dava um aspecto de cabelo de boneco. Aquilo fez com que a cirurgia da calvície ficasse em descrédito, porque era motivo muito de piada, de chacota, Verdade. porque quem fazia tinha vergonha do que fez, o médico que fazia ficava constrangido quando via o resultado, porque não era um resultado gracioso. Era muito utilizado em pessoas que apresentavam um certo comprometimento psicológico pela calvície, então você até poderia indicar naquela ocasião. Ou mesmo em sequelas de queimadura, por traumatismo, você até poderia fazê-lo. Ela ficou então em descrédito e no final da década de 80 teve início os microtransplantes capilares. O que é o microtransplante capilar? Você retira uma tira de couro cabeludo de 2 centímetros por 18 a 20 centímetros de comprimento. Você começa a fatiar. Essas fatias você vai diminuindo até que você chega ao que nós chamamos de unidades foliculares. O que são essas unidades foliculares? É o folículo que vem preservado de sua musculatura, de sua inervação, em que vai ser transplantado. E nessas unidades, você implanta de unidades com 1 a 4 folículos. E isso dá um aspecto muito natural. E cresce normalmente, doutor? Normal, cresce igual um cabelo não implantado. Então, o corte é aqui na base da nuca? Sim, o corte fica na região occipital, na região posterior. O corte assim, é como se você tirasse uma elipse. Uma elipse. Uma elipse. Uhum. Você retira, você aproxima aquilo, junta, como se você passasse um fechecler. Fica uma cicatriz. Fica liso, fica um risco fino. Isso, você depois que faz o implante, isso só vai começar a crescer por volta do 3º mês. Mas o mais importante é que a cirurgia da calvície hoje, ela é uma especialidade. É uma especialidade que a cirurgia plástica abraçou. Além disso, não é qualquer pessoa que está habilitada ou qualificada a fazer um implante capilar. A cirurgia parece simples, mas ela é muito cheia de detalhes. Você necessita de uma equipe muito bem treinada. Não é só o cirurgião, eu faço, eu sei a técnica. Não, ela é uma equipe que necessita de técnicos treinados no manuseio de microscópio, no preparo do cabelo, porque você não consegue fazer só. É uma equipe que envolve de 7 a 10 pessoas, dependendo do tamanho do implante que você vai realizar. É uma cirurgia que ela tem controle de qualidade, acredite isso, ela tem controle de qualidade das unidades foliculares que serão implantadas. Não é qualquer hospital que hoje oferece isso para você, microscópios. Você utiliza de 4 a 6 microscópios por cirurgia. É porque o microscópio ele serve para selecionar qual é o melhor folículo? É isso, doutor? Até há 5 anos nós realizávamos a olho nu ou com lupas de aumento. Hoje nós utilizamos o microscópio, porque ele dá uma precisão na separação das unidades foliculares. Você veja bem quando eu disse que existe uma técnica que na região anterior você faz o implante utilizando 1 a 2 fios, ou seja, unidades foliculares de 1 a 2 fios, em que você faz na região anterior para que fique bem natural. 2 centímetros para trás, você já começa a colocar unidades de 3, 4, 5 fios. Então, isso vai dar densidade nesse cabelo. Entendi. Você vai fazendo em camadas, assim. Justo, é o que nós chamamos de degradê. E o que pode dar errado? Uma vez que você falou, o senhor falou da questão da habilidade, da importância de ser uma pessoa que tem uma habilidade específica. Então, ela tem que se preparar para isso. No caso, um cirurgião plástico. O que pode dar errado?
Não, o que pode dar errado se as unidades foliculares não foram muito bem preparadas ou muito bem confeccionadas, o cabelo não vai render o suficiente. Normalmente, uma cirurgia dessa, você faz um implante de 4 a 8 mil fios de cabelo. Se for mal preparado, você vai perder esse cabelo, você vai ter um rendimento de 2.000 unidades. Então, o que acontece? Você vai ter um resultado muito pobre. Tá? Então, você precisa de um treinamento para que haja um aproveitamento maior da área. Entendi. É tudo em função do resultado, do bom resultado mesmo. Com certeza. Deixa eu te perguntar. Uma vez que a pessoa tenha apenas as entradas e que ela queira diminuir as entradas, principalmente mulher, porque se é uma tragédia um homem perder os cabelos, imagine as mulheres. Né? Aí é o fim, é a treva. Eu imagino que seja. Então, vamos supor que ela esteja perdendo os cabelos, começando a afinar. Com a idade isso vai mesmo acontecendo. Mas ela tem vários outros fios que estão crescendo, só apenas ficou ralo. Se ela faz um implante aqui, ela atrapalha os fios que já estão nessa região e que já estão crescendo? Você entendeu a minha pergunta? Entendi, absolutamente não haverá interferência alguma. Você pode fazer um implante que você vai ter um resultado satisfatório. O que acontece é que você me falou das entradas, só para exemplificar. O homem, normalmente, ele tem uma entrada a partir de 40 anos que tem que ser preservada. A linha anterior do cabelo do homem é uma e da mulher é outra. Da mulher, ela tem uma forma de W. Forma de? W. Você que é curvo, o homem ele tem uma entrada na região frontal. E o homem, quando procura, quando jovem, ele tem a região anterior muito avançada do cabelo, depois que vai definir nessas entradas. A mulher, não. Então, a mulher, ela pode sim fazer o implante de cabelo, que vai ter um resultado muito natural. Dói? Não, absolutamente não. O desconforto que você tem é o desconforto como se você estivesse com um boné de corrida ou de ginástica, em que você apertasse esse boné quando você puxa, porque quando você retira na região posterior e você fecha, aquilo é como se você esticasse o couro cabeludo. Eu estou falando tudo isso pelo seguinte, eu falo com propriedade de causa que não dói, porque eu fiz isso há um ano, esse procedimento. É um procedimento realmente que é muito gratificante para quem faz, é gratificante para o profissional que executa, porque o resultado hoje ele é muito evidente. Olha só, e você manteve a forma da cabeça masculina, como você estava falando. Justamente. Né? Porque eu não me lembro de você careca. Não, mas assim, nós que estamos começando a ficar com cabelo ralo, nós lembramos muito bem, você entende? Então, na verdade, você só colocou um pouco mais, você tornou aqui a sua cabeleira mais densa. Isso, você torna densa. Então, você hoje permite a pessoa que está perdendo o cabelo, que ele vai fazendo uma prevenção para que não chegue numa fase, um estágio mais avançado. Claro que tudo tem suas exceções. Tem pessoas que, por uma genética, apresentam uma calvície muito grande, o tipo 8, que nós chamamos, que vai mesmo da região anterior até a região posterior, que são casos que têm que ser analisados com mais detalhes. Entendi. Doutor, é necessário cortar ou raspar a parte onde vai ser feito o implante? Eu diria... Esse é um problema para as mulheres, né? Mas veja bem. Nas mulheres, claro que você não vai fazer isso, porque será um constrangimento muito grande. Mas o que acontece, e que nós explicamos a todos os nossos pacientes, que quando há uma raspagem do cabelo, ou mesmo cortar esse cabelo mais curto, o resultado da cirurgia ele é de 30% a 40% a mais, melhor. Por que ele é melhor? Porque o cabelo remanescente, ele atrapalha a introdução dos outros fios, ou eles entram junto com os fios, e quando faz a lavagem no dia seguinte, você pode perder alguma coisa. E se você tem em torno de 2.000 orifícios em que você colocou, é muito difícil você saber de onde especificamente saiu aquela unidade folicular. Entendi. Como é que vai ficar a aparência do paciente após o transplante? A aparência ela não muda em nada. No caso, quando a pessoa faz um corte de cabelo mais baixo ou raspar uma máquina 4, por exemplo, que foi até o que eu fiz quando eu fiz a cirurgia, isso não me inibiu em nada. E hoje eu vejo que as pessoas aceitam muito bem. Não existe mais o tabu do homem fazer a cirurgia plástica e muito menos hoje não existe o tabu do homem ser submetido a implante capilar. Eu diria para você que a realidade do implante capilar hoje ela é como foi a realidade dos implantes mamários, das próteses mamárias, há 10 anos. A população está conhecendo os resultados, a população está aceitando
E hoje nós temos uma clientela muito grande de profissionais liberais e profissionais liberais médicos que estão sendo submetidos. Então são pessoas que conhecem o trabalho, que estão vendo o trabalho, que estão confiando e que estão submetendo esse procedimento. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Dr. Carlos Calisto para tirar mais algumas dúvidas sobre implantes capilares. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. To give in. I have said to myself, this affair never gonna Estamos de volta, Dr. Carlos Calisto é o nosso entrevistado aqui no programa Boa Vida. Falamos sobre implantes capilares. E, doutor, uma vez que a pessoa fez o transplante, ela pode voltar às atividades normais a partir de quando? 2 dias após, ela está trabalhando normalmente. Então, se ela é de fora e vem, ela pode voltar a viajar sem problema? Sim, no mesmo dia, dependendo. Se for uma cidade próxima a Goiânia, nós liberamos no mesmo dia. Se for uma cidade a mais de 2 horas de Goiânia, liberamos no dia seguinte. Os pontos são pontos que serão absorvidos pelo organismo, que não há a necessidade de serem retirados. E atividades físicas, nós liberamos com 15 dias, a pessoa está apta a atividades físicas. A única orientação que nós passamos aos pacientes que não façam uso de piscina, nem rios, lagos, praias, nos próximos 30 dias. O sol, né? O sol, 15 dias depois, está liberado, usando um boné sem problema. Tem a pergunta de um telespectador aqui. Ele fez aquela cirurgia onde são transplantados os tufos, que a gente estava falando agora mesmo. E ele não gostou do resultado já faz muito tempo e ele gostaria de saber se ele pode melhorar esse aspecto de peruca que ele ficou, né? É possível, porém é uma cirurgia um pouco complexa, porque muitas vezes nós temos limitações. Que essa cirurgia do tufo, tem pessoas que ainda até utilizam, ela danifica ou ela danifica demais a área doadora, porque ela retira o cabelo e aquela área cicatriza por segunda intenção e ela fica com ausência de cabelo. E muitas vezes você não vai ter cabelo suficiente ou uma boa para que você possa fazer... Porque a área doadora é maior quando esses tufos, cada lugar que você vai tirando em áreas arredondadas, aquilo não nasce cabelo. E isso dificulta a técnica dos microtransplantes capilares. Mas é possível, com uma avaliação, que você possa melhorar esses casos. Eu não diria uma correção perfeita, como se fosse só as unidades foliculares, mas você consegue uma melhora. Mas aí você tem que ter o trabalho de arrancar todos os tufos e fazer novo transplante? Não. Os tufos permanecem. O que você não tem, muitas vezes, é uma área doadora. A área doadora não pode ser axila, por exemplo? Não, porque o fio da axila, ele não desenvolve igual o fio do couro cabeludo. Ele tem o componente dele genético que ele começa a crescer e ele atrofia, ele para. Chega a um ponto que ele não cresce mais. Você observa que o cabelo da axila, se o homem, por exemplo, ele não raspa, ele vai deixando aquilo vai até um certo
ponto, de um tamanho, e depois ele já não cresce mais. É diferente do fio do cabelo no couro cabeludo. E quando você faz transplante da sobrancelha, você pega o fio da onde? Do couro cabeludo também? Você pode pegar do couro cabeludo, os resultados são excelentes, porém tem uma ressalva, que esse cabelo ele cresce, então você tem que sempre estar cortando, aparando. Então isso aí é uma queixa dos pacientes. O que nós fazemos hoje é que nós retiramos a parte bem final do couro cabeludo, que já é um cabelo mais fraco, então nós fazemos os implantes com isso. E dá para desenhar uma sobrancelha assim, com perfeição? Com certeza. Porque sobrancelha enfeita muito o rosto, né? E algumas mulheres fazem aqueles... É uma tinta que elas... Eu esqueci como é que chama isso, mas é uma tinta... A pigmentação, reina. Né? É uma tinta, né? É feito tatuagem. Mas o resultado eu acho um horror, porque às vezes fica com fundo vermelho, fica uma coisa artificial, né? Não é bom. Mas uma sobrancelha legal é tudo de bom. E então essa cirurgia de repente resolve, dá para fazer um desenho bonito, um arco bonito da sobrancelha. Com certeza. Aí mais uma vez necessita de técnica. Se o telespectador for observar a sua sobrancelha, a sobrancelha e os fios do cabelo têm 3 sentidos. Na parte interna, os fios são direcionados para cima. Na parte lateral, para baixo. Na parte média, eles estão para o lado. Então, aí vai a diferença de um profissional que é habilitado ou qualificado à realização dos transplantes, dos implantes capilares, nisso. E hoje você me perguntou também qual o fio. Nós utilizamos para a área da sobrancelha, muitas vezes, então, a parte inferior do couro cabeludo, e muitas vezes também é o mesmo fio que se usa hoje para transplantes de cabelo, do fio a fio, nas partes íntimas. É uma coisa hoje que já tem começado a procurar muito. A mulher, ela se incomoda muito com isso. Então, e isso existe, essa possibilidade hoje de você fazer transplante na região pubiana. Ou pessoas que fizeram cirurgias de plásticas de abdômen, ou pessoas que por algum motivo têm um desenvolvimento anormal de pelos naquela região e gostaria de ter também, isso é possível. E é uma coisa simples assim, igual... Quer dizer, não é simples, né? Mas do jeito que você fala, parece que é tão simples. Não, a cirurgia bem executada, bem planejada, ela é muito simples. É uma cirurgia que é realizada com anestesia local. Claro que tem a presença de um anestesista para a segurança do paciente, para a tranquilidade do seu... Com certeza, em centro cirúrgico, em hospital ou numa área em que tenha todos os equipamentos, ou que tenha os microscópios, que tenha toda a estrutura de segurança. No caso, o Dr. Calixto, ele é parte da equipe médica do Hospital Unic, que desde a semana passada é o nosso parceiro, é o mais novo parceiro que a gente tem aqui no programa. E o hospital é uma coisa, né? O hospital é uma coisa de doido, porque é tecnologia pura que se usa ali. O centro cirúrgico do Hospital Unic, por exemplo, no caso, não digo nem do transplante, porque o risco, por exemplo, de uma pessoa ter um problema... num centro cirúrgico, numa cirurgia de transplante é muito pequeno, não é? Toda cirurgia, ela não pode ser qualificada como uma cirurgia muito simples. A lipoaspiração, ela entrou um pouquinho de descrédito, mas graças a Deus a cirurgia plástica conseguiu reverter isso, mostrando que ela é um procedimento seguro, porque ela foi colocada na mão de pessoas não habilitadas ou qualificadas a exercer essa especialidade ou esse procedimento, como se fosse uma coisa banal de ser realizada dentro de um consultório. Não é. Toda cirurgia tem que ser encarada, o paciente tem que ter um respeito muito grande, em que o hospital tem que ter todas as condições de segurança que eu digo é de vida, seguranças de asepsia, de limpeza. Realmente, não só o Hospital Unic, como Goiânia, temos vários hospitais muito bem qualificados, bem preparados. Nós temos o neurológico, um hospital que dá uma segurança muito grande a qualquer profissional. Nós temos outros hospitais também de cirurgia plástica em Goiânia, mas realmente a Unic hoje está um hospital muito diferenciado na cidade. Quais são os tipos de cirurgia plástica que se faz ali? Ali é mais a cirurgia plástica, doença mesmo não tem ali não, né? Ele é um hospital voltado mais para a cirurgia plástica, mas ele tem também a parte ginecológica, né? Em relação à cirurgia plástica, eu me sinto confortável em realizar todos os procedimentos lá, com exceção daqueles pacientes pós-bariátrico, que são pessoas que muitas vezes nós fazemos a opção de fazermos essa cirurgia no hospital de maior porte.
mas que são pacientes que muitas vezes necessitam disso. Mas um paciente normal, asa 1, asa 2, a Unic é muito bem qualificado e preparado. Eu vou convidar o Dr. Tanus para vir aqui para falar do diferencial do Unic, porque ele é a pessoa mais, talvez seja a pessoa mais recomendada a falar tudo daquele hospital. Né? Não, com certeza, mas que é um hospital muito bem preparado, qualificado, realmente é um diferencial muito grande em Goiânia. Verdade. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre pega de enxerto. Eu esqueci o nome que você usou. Fatores de crescimento. Fatores de crescimento. Que isso aí é uma coisa interessante para quem faz transplante capilar também, né? Justamente. Explica para mim o que é um fator de crescimento, doutor. O fator de crescimento você hoje consegue obter, isso foi até uma tese minha no meu curso de pós-graduação na Unifesp, agora no início do ano, em que você faz uma coleta do sangue, você separa o plasma, esse plasma você faz um enriquecimento das plaquetas nesse plasma, e esse enriquecimento das plaquetas você tem uma quantidade muito grande de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento hoje, eles estão sendo muito utilizados na cirurgia do transplante capilar, que melhora a pega do enxerto, do implante. Está sendo muito utilizado hoje na gordura, no enxerto de gordura, na região do glúteo, na região, na face principalmente. E esses fatores de crescimento, algumas pessoas até fazem um sensacionalismo dizendo que estão utilizando células-tronco. Não é isso. Fatores de crescimento, ele até facilita que células-troncos tenham um desenvolvimento maior, isso é um outro estudo, mas ele facilita com que a gordura tenha uma pega maior, porque ele aumenta a vascularização para que essa gordura possa ter uma integração maior, resumindo. Entendi. Então, se o organismo naturalmente absorve uma porcentagem de gordura, ele vai absorver menos gordura quando se faz o enriquecimento do plasma. Com certeza. Porque eu sei porque a pessoa às vezes faz um implante de gordura no glúteo para aumentar o glúteo, mas o organismo absorve ali 40%, 30%, e com essa técnica que vocês fazem de enriquecimento do plasma, não? Praticamente não há absorção da gordura. Por quê? Porque você cria uma neovascularização, uma nova vascularização, e com isso a gordura se integra, ela não é absorvida. Então, isso já tem estudos, já existe medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é aquela medicina que tem estudos que comprovam. Então, já tem estudos hoje que comprovam que esses fatores de crescimento, eles facilitam que essa gordura ela pegue. Inclusive, nós estamos fazendo agora um congresso brasileiro de cirurgia plástica aqui em Goiânia, vai ser agora em novembro. Nós temos até a honra de sermos o anfitrião desse congresso, desse evento, em que o tema que vai ser mais discutido será sobre células-tronco, o uso de células-tronco com gordura, a atualidade, ou seja, passado, presente e futuro da utilização das células-tronco na cirurgia plástica. E pode ser colocado aqui nesse traço bigode chinês, ou na boca também, porque algumas mulheres fazem enxerto de um produto que se coloca na boca que fica uma coisa muito artificial, muito feia. De repente, essa gordura trabalhada nesse sentido pode fazer, às vezes, de repente, do metacrilato ou daquela outra substância que é absorvida também a partir de um certo tempo? Sim, com certeza. E a vantagem desse estudo que nós fizemos é que você consegue fazer o enriquecimento com uma pequena fração de sangue, uma coleta de sangue que pode ser realizada dentro de um centro cirúrgico. Isso na Unic a gente faz isso quase que cotidiano nos dias de hoje, em que você, no próprio centro cirúrgico, antes da cirurgia, você faz a coleta do sangue, enriquece o plasma, esse plasma pode ser adicionado à gordura, e do momento que o paciente está fazendo qualquer outro tipo de procedimento, ou mesmo uma cirurgia de face, você pode fazer então o que nós chamamos de lipoenxertia da face, que seriam pequenas quantidades de gordura na face. Então, esse estudo permite que você faça isso sem a necessidade de laboratórios próprios. E hoje, uma grande sensação que está tendo na cirurgia plástica, que a prótese de mama, muitos já acham que ela, num curto espaço de tempo, ela vai ficar em desuso, os implantes mamários, porque os enxertos de gordura associado ao plasma rico em plaquetas, o mesmo as células-tronco, a maneira de preparo, que você vai ter
Legal. deixar obsoleta a prótese de silicone. Muito bem, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o doutor Carlos Calisto, ele é cirurgião plástico, falamos sobre transplante de cabelo, né? Transplante capilar, foi ótimo. Obrigado. Domingo, o doutor Carlos Calisto vai estar no Diário da Manhã. E eu conto com você comprando o jornal e lendo a nossa coluna lá do Diário da Manhã. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Prazer tê-lo aqui. Prazer foi nosso estar mais uma vez aqui. Tchau. Boa noite. Daqui a pouco, Marcelo Martins vem falar sobre as artérias cerebrais. In spite of a warning voice, Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta. Nosso convidado agora é o doutor Marcelo Martins. Ele é neurocirurgião e o assunto que a gente separou aqui para conversar é derrame cerebral. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui novamente. Já tem mais de ano que você veio aqui? É possível. Mais ou menos isso, né? Vamos começar explicando como é que é, explica pra gente sobre a estrutura cerebral. Eu quero saber dos caminhos, das circuitarias, das artérias, dos vasos e a importância de um cérebro bem vascularizado. Bem, o cérebro, assim, para a gente poder resumir, né? A gente divide a caixa craniana no espaço cerebral da massa encefálica, a parte do líquor, que é relacionada à produção da água, que também faz parte da nutrição e da suprimento de eletrólitos, né? Que é onde se acumula na hidrocefalia, no caso, o acúmulo de água. E o compartimento vascular, que é composto pelas artérias e pelas veias. Muita gente acredita que veia seja tudo, né? Uhum. Só que você tem as artérias, que são as responsáveis por levar o sangue oxigenado para a massa cinzenta, para a parte funcional, e as veias que trazem esse sangue usado, ou seja, cheio de metabólitos, né, que o cérebro já usou, de volta para ser oxigenado na circulação do pulmão, né? E a importância do cérebro oxigenado, enfim, o cérebro ele é responsável por aproximadamente 20% do metabolismo sanguíneo, né, envolvendo o suprimento de oxigênio do organismo, e então é um dos órgãos mais vascularizados que a gente tem. E o cérebro tem uma característica peculiar de não conseguir armazenar por muito tempo energia, então ele precisa estar o tempo todo oxigenado e com aporte de glicose suficiente para manter o chamado funcionamento normal, né? E isso significa que o encanamento, ou seja, as artérias, o fator suprimento, aquele elemento que leva o sangue para a extremidade, para a parte funcional da massa cinzenta, ela tem que estar íntegra. Significa sem entupimentos, sem anormalidades estruturais, sem malformações. Então o sangue tem que estar passando... Tem que estar passando, fluindo de uma forma normal. Porque a partir do tempo, como o tempo vai passando,
a tendência é que as artérias vão endurecendo e a elasticidade vai diminuindo, o coração já não consegue bombear mais aquele sangue para cima. Então é uma questão do uso mesmo, da idade mesmo. Isso aí é então, as artérias envelhecimento normal, é isso. Perdendo elasticidade, assim como toda a parte do organismo vai perdendo o colágeno, as artérias também, pela estrutura, ter o colágeno como um dos principais componentes, que dá aquela elasticidade, né? Isso vai diminuindo a elasticidade com o tempo, endurecendo e vai dificultando de jogar o sangue para cima, né? Entendi. Então, por exemplo, se tinha uma elasticidade assim e começa a ficar mais endurecido, qualquer problema nessas artérias aí vai passar menos quantidade de sangue. Porque o sangue precisa de uma certa tensão, né, para poder ele ser jogado dentro desse encanamento e ser distribuído pelas extremidades. Por isso que é importante a pessoa praticar atividade física, para ela fazer esse sangue bombear. E para que existe uma musculatura dentro dessas artérias, né? E essa musculatura é responsável pelo chamado mecanismo de autorregulação, que é o que manda sangue para uma parte específica ou tira de outra, entendeu? Então, para esse mecanismo seja mantido sempre intacto, a atividade física é importantíssima. Então, quais são as causas, além do tempo, do excesso de tempo, que faz com que essas artérias comecem a se enfraquecer? Você tem as anormalidades, né, que são as malformações, né? As malformações. As malformações, como as MAVs, né, que são as malformações arteriovenosas. Mas aí a pessoa nasce com isso, já nasce com isso. Os aneurismas cerebrais pode ser desenvolvido pela pressão arterial excessiva ou pelo desgaste do colágeno, né? Mas o aneurisma é consequência, né? É consequência de um mau uso. É uma consequência, da vida, né? Ele pode ser uma predisposição genética, né? Uma malformação que a pessoa nasce, ou pode ser também formado de acordo com ao longo do tempo, ou pela pressão, ou pelo desgaste, né? Ou por fatores associados. Porque uma pessoa hipertensa, por exemplo, ela corre sérios riscos, não corre, doutor? Com certeza. É uma tensão que tem no vaso, em que cada pessoa tem uma determinada tensão para os vasos. A gente não pode generalizar, né? Então, a gente não sabe quando é que, se a pessoa, por exemplo, vai suportar uma tensão de 100 milímetros de Hg naquela artéria e quando ela vai suportar 120. A gente tem que sempre manter os níveis pressóricos, porque a gente sabe que é dentro do normal, vai conseguir manter esse cérebro normal, né? E ficar sempre atento para essas variações de pressão, né? Entendi. Mas isso também se faz ao longo de muito tempo, não é? Por exemplo, a pessoa é sedentária, obesa, hipertensa, diabética. Essas artérias cerebrais, elas se enfraquecem, mas durante muito tempo, né? Isso é um processo lento. Mas a pessoa pode ter predisposição genética para ter um enfraquecimento precoce e isso vai acelerar, né? Vai cada vez mais acelerar a predisposição dela a desenvolver um acidente de forma mais precoce. Eu estava lendo hoje, os acidentes vasculares do cérebro, eles ocorrem, na maior parte das vezes, é um acidente isquêmico, ou seja, é um acidente sem o derramamento de sangue. É isso, doutor? Isso. Então, o que é um AVC isquêmico? Ele é decorrente de uma... Isquemia seria a falta de um aporte de oxigênio e nutricional de uma determinada área no cérebro. Uma isquemia. Está faltando oxigênio e glicose ali naquela região. Então, por exemplo, o calibre da artéria ali, ele é menor. Então, está passando pouco sangue. Ou está passando pouco sangue, ou entupiu, né? E, assim, você tem ali dentro do isquêmico algumas variações, né? Você tem, por exemplo, o desprendimento de uma placa de gordura distante, que ela pode migrar pelo sistema, entupir uma artéria e causar um acidente vascular isquêmico. Essa placa ela pode ser absorvida no organismo e causar o chamado acidente isquêmico transitório, ou então pode ser definitivo e causar o acidente vascular isquêmico definitivo. Então, isso é uma das causas. O que você chama de acidente vascular isquêmico definitivo? É onde você já tem uma área definida de isquemia que evolui para um infarto. Entendi. Que seria o caso, e ali já tem danos. Aí já é a morte do tecido. O infarto significa morte do tecido. Então, quando você, teoricamente, não tem mais jeito de recuperar aquela região. E aí a pessoa, o que ela sente? Isso depende da área onde vai ser afetada, né? Tem áreas que são chamadas áreas silenciosas porque o suprimento e a alta regulação vascular permite que outras áreas também possam assumir aquela função sem que haja muita
dano e transtorno. Então é como se houvessem novas circuitarias. O sangue não passou aqui, ele arruma um outro lugar e passa por ali. Isso, chama ramos colaterais, né? Entendi. Ou os ramos colaterais, ou inclusive, se você pode ter uma perda funcional daquela área, morreu o tecido, e outras áreas funcionais assumam aquela função. Entendi. Doutor, isso acontece quando a pessoa já tem mais idade? Ou seja, me ocorreu aqui, não sei nem se eu vou saber explicar, mas, por exemplo, uma pessoa mais idosa em que ela tem, ao longo da vida, mini acidentes isquêmicos. Ou seja, entupiu aqui, mas aí o sangue achou um outro caminho por ali, entupiu ali, e aí ela vai o organismo, até como no ato de defesa, ele vai promovendo novos caminhos. Por isso que quando uma pessoa jovem tem um AVC, ela morre mais depressa. Falei bobagem? Eu acho que isso aí é uma coisa muito difícil de você jogar assim de uma forma geral, porque cada caso é muito individual, sabe? Você pode ter uma pessoa jovem que tem um entupimento de uma artéria grande, causar um infarto grande, com edema cerebral, ela morrer logo. Mas você pode ter uma pessoa jovem que tem um entupimento de uma artéria pequena e isso tem uma recuperação funcional dentro de alguns dias. Isso aí é muito individual. A gente, dentro da neurocirurgia, a gente observa que pessoas mais idosas têm uma tendência de recuperação funcional daquele dano, de uma certa dificuldade em relação à pessoa mais jovem. As jovens recuperam isso de uma forma mais rápida. Entendi. Agora, além de ser um problema de entupimento por uma placa de gordura, esse distúrbio pode vir por um fator de coagulação alterado, ou seja, a pessoa tem a chamada trombofilia, que isso passa batido em muitos pronto-socorro por aí. Passa batido? Por quê? Por exemplo, a pessoa toma anticoncepcional, a moça. Certo. E aí fuma um cigarrinho daqui, dali, toma uma cervejinha e ela tem a chamada trombofilia. O que é? É uma capacidade que o organismo tem por uma alteração genética de coagular o sangue de forma anormal. Isso. E aí, juntando com esses fatores de risco, predispõe com que haja isquemias, né, dentro de uma idade jovem. Entendi. Então, muita gente nova, a pessoa tem uma isquemia muito nova, mas por causa desse tipo de alteração. Entendi. Outras alterações, como a isquemia que a senhora está citando, senhora não, né, Marcelo? Tem dó. Seria o espasmo, né, arterial decorrente, por exemplo, de um sangramento, de um aneurisma no vasoespasmo cerebral, que também chega a ocluir pelo um reflexo da artéria, desse sangramento em volta, da degradação do sangue em volta da artéria, e esse espasmo pode ser tão forte que ele não deixa passar sangue. Isso oclui uma artéria e causa infarto também. Então, quer dizer, você tem dentro de um processo isquêmico várias causas, né? Tá certo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos falar quando há derramamento de sangue, ou seja, quando acontece o aneurisma e ele se rompe. E outra história, será que tem jeito da gente fazer um exame para dar uma olhada no calibre dessas artérias aí, para saber se está tudo bem, se o sangue está passando direito? Mas são respostas para daqui a pouco, até já. I have tried so. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima.
said to myself, this affair never gonna go so. Estamos de volta falando com o Dr. Marcelo Martins, neurocirurgião, sobre um acidente vascular cerebral. Doutor, falamos até agora sobre o acidente isquêmico. Antes de passar para o hemorrágico, eu queria saber só o seguinte. Existe uma maneira da pessoa perceber que ela está com esse problema e, de repente, procurar um socorro antes que falte oxigênio nessa área cerebral? Não, existe se a gente fizer sintomas, Não, sem ter sintoma é difícil, né? É. No caso, é interessante você fazer sempre o check-up neurológico. Todo mundo fala em fazer check-up do coração, pulmão, e esquece da cabeça, né? A partir de que idade? Eu acho que é interessante sempre, a partir da idade adulta, se tiver algum sintoma como uma dor de cabeça, vertigem, já procurar. A partir dos 50 anos, todo mundo deve fazer, na minha opinião, uma angiorressonância, uma angiotomografia. Essa angiorressonância ou angiotomografia, o que vocês enxergam com esse exame? A angiorressonância é um exame que a gente usa para fazer um rastreamento geral das principais patologias que precisam de um tratamento urgente dentro da neurocirurgia. Estou falando de neurocirurgia. Tá. Consiste numa ressonância magnética que mostra o cérebro, como uma forma geral, né? Mostra a parte da massa cinzenta, dos ventrículos, da emergência dos nervos cranianos, inclusive a parte dos seios, da face, globo ocular. Mostra a parte arterial, onde são identificadas as malformações, como os aneurismas cerebrais, as MAVs, né? As fístulas. E a parte venosa, onde a gente vê a parte das malformações venosas, a parte das tromboses venosas. Qual que é esse exame? Angiorressonância. E esse exame, assim, dentro da prática neurocirúrgica, como exame de triagem, é o que a gente mais usa para poder... A pessoa, por exemplo, chega no meu consultório e vai dizer, qual que é o exame que você visualiza de uma forma geral, todas essas patologias de uma forma global, né, que precisa de um tratamento mais urgente. Seria o exame que a gente indica. Entendi. E dá para você ver a qualidade das artérias aí, por aí? A gente, é lógico que não é um exame específico de artéria, porque aí seria a angiografia cerebral, que é o mais específico. Qual que é um que a gente olha por aqui, ó? O Doppler. Doppler de carótidas vertebrais. Só que a angiorressonância a gente faz também uma sensibilidade maior, inclusive, que o Doppler, para poder visualizar alterações nessa região, né? Entendi. Antes de entrar no tratamento, há como a gente prevenir esses problemas? A principal prevenção é primeiro você fazer uma investigação se o seu sistema arterial, cerebral e venoso está bem funcionante, né? O segundo é evitar situações como hipertensão arterial e as instabilidades da pressão arterial, tabagismo, etilismo, né? Principalmente esses fatores de risco. E, logicamente, o colesterol, esse depósito de placa na gordura. Fazer atividade física é importante. A prática de atividade física vai para prevenir, né? Bom, quando é que essa pessoa deve ir com urgência para o hospital, para o pronto-socorro? Porque a gente sabe que o tempo é precioso quando a pessoa tem um acidente vascular cerebral. Então, me fala um pouquinho dessa situação, da pessoa passar mal até ela chegar no hospital. Isso aí, na verdade, vai depender muito da gravidade do sintoma. Se a pessoa, por exemplo, tiver com uma dor de cabeça leve, né, isso aí tiver com uma parte da consciência íntegra, então isso aí vai precisar de um atendimento de emergência, mas não um atendimento de urgência. Logicamente, se a pessoa tiver um sintoma expressivo como uma dificuldade de fala, ou então a perda da movimentação de um lado, então isso tem que ser levado com uma certa urgência, né? E já levar para um centro especializado em doenças cerebrovasculares, porque nem todo hospital é especializado nisso. E isso dificulta, inclusive, o tratamento na prevenção das complicações secundárias ao derrame. Entendeu? Qual que é o tempo hábil aí que a pessoa tem para ela ter o menor prejuízo possível? Isso é muito individual, só que a gente preconiza o mais... isso aí depende muito do indivíduo. Mas se ela passa, por exemplo, mais de 3 horas até ela ter ela vai tomar um trombolítico, de cara? Depende do tipo do derrame. A gente precisa, na verdade, a hora que a pessoa chega com sintoma, saber qual que é o tipo de acidente vascular que teve, ou se foi realmente um acidente vascular, né? E aí que entra o método diagnóstico. De acordo com cada tipo de entidade, a gente vai traçar um tipo de
de tratamento. Ok. Você falou que o isquêmico, ele falta oxigênio em determinada área. E o hemorrágico, o que acontece? O oxigênio falta também? O hemorrágico é quando você tem uma perda da integridade da artéria que mantém o sangue dentro da artéria. Ou seja, você tem uma explosão de sangue para dentro do tecido cerebral. Seja por ventrículo, ou por espaço subaracnoide, ou para dentro do parênquima cerebral, onde existe a massa cerebral. Né? Geralmente pode ser causado por ruptura de aneurisma, é um dos principais que a gente vê, que dá a hemorragia subaracnoideia, hipertensão, que talvez seja a principal causa que a gente vê dentro do pronto-socorro com AVC hemorrágico, né? Ateromatose, doença e aterosclerótica, e, logicamente, associada às dislipidemias, às diabetes, né? Que vem sempre associada a esse tipo de paciente. E uma vez que o sangue espalhou dentro do cérebro, é importante que você aspire isso o mais rápido possível. Isso vai depender da quantidade de sangue, vai depender do tipo de sintoma que está causando no paciente, para a gente poder determinar se vai ter que aspirar ou não. No caso, por exemplo, do aneurisma, se tiver uma hemorragia grande, você já entra para aspirar sem saber qual que é o tipo do aneurisma, o tamanho dele, pode ser catastrófico. Então, tudo tem uma sequência para aquele tipo de hemorragia. Entendi. As sequelas, elas são decorrentes muito da área que foi atingida, né? Isso vai depender da chamada neuroplasticidade, a capacidade do indivíduo tem de tolerar uma outra massa, a não ser aquelas que já existem dentro do compartimento intracraniano, né? E quanto tempo ele tolera aquilo ali. Sim. Né? Vai depender se não vai ter um outro sangramento. Né? Vocês clipam ali aonde estourou? Ali Depende se a causa se for aneurisma, sim. Se for aneurisma, você tem a opção de fazer ou tratamento por dentro da perna ou por clipagem direta. Por dentro da perna? Você fala em embolização? Por embolização, com cateterismo. Aí você não precisa abrir o cérebro. Você não precisa abrir o cérebro. Em alguns casos, para poder determinar qual tipo de aneurisma vai ser embolizado e qual vai ser clipado, você precisa ter uma equipe. Entendi. Entendeu? E é uma equipe rápida, né? Tem que ser uma equipe rápida, bem treinada. Bem treinada. Bem treinada. Tá certo. Nós conversamos com o doutor Marcelo Martins, ele é neurocirurgião, falamos sobre AVC. Obrigado, doutor, pela sua participação. Eu quero te dizer que os nossos patrocinadores são o Hospital Unic, CBI, que é um Centro Brasileiro de Implantodontia. Então, se você precisa fazer implantes dentários, se você precisa fazer plástica gengival, se você precisa fazer qualquer coisa para você ter um sorriso bonito, é no CBI que você deve ir, porque ali eles têm uma equipe de primeira, completa, esperando por você. E o Núcleo Laboratório, que é o laboratório que mais cresce em Goiás, são mais de 20 unidades espalhadas aí pela cidade, um laboratório que investe em equipamentos, investe em qualificação profissional, sempre pensando em te dar eficiência e rapidez do diagnóstico. Um abraço para você, então. Obrigada, Marcelo. Beijo do seu pai. Eu terminei antes, acho que a gente já tem mais um tempinho para conversar. Mais um minuto a gente tem? Então, ótimo. Marcelo, sequelas são tratadas hoje de forma muito diferente do que 10 anos atrás. Com certeza. Então, o que uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral pode esperar de um tratamento pós o derrame? O tratamento de reabilitação, ele praticamente já começa nos momentos iniciais do tratamento neurocirúrgico, digamos assim. Ou seja, o paciente chega lá com a ruptura de aneurisma, está o sangramento, tem uma sequela grave de hemiplegia ou hemiparesia, ou seja, uma dificuldade de movimentação de um lado, e vai para a cirurgia, é clipado o aneurisma, ele vai para a UTI. Já no momento inicial da UTI, digamos, no dia seguinte à cirurgia, já começa todo o processo de reabilitação para que aquele déficit funcional seja recuperado o máximo possível. Agora, isso, mais uma vez, vai depender de cada paciente, cada indivíduo. A gente vê pessoas, quanto mais precoce elas forem reabilitadas, mais precoce elas vão ter recuperação do... Vão voltar a ter uma certa independência, né? E, na verdade, as sequelas, elas são em maior intensidade, menor intensidade, muito em decorrência do que foi danificado. Da extensão da lesão. A diferença de um infarto, a gente está acabando, mas a diferença de um infarto no coração e um infarto cerebral não tem muito, é mais ou menos o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Você pode usar o termo, na verdade, infarto significa morte do tecido.
né? Ali no coração, entope uma artéria e vai morrer parte do coração. No cérebro, a mesma coisa. Entope uma artéria e morre parte do cérebro. Obrigada, doutor. Doutor Marcelo também vai estar no Diário da Manhã. E você entre no nosso site, www.aurelioguilherme.com.br. O programa está na íntegra lá. E lá mesmo você entra no nosso Facebook, entra no nosso Twitter. E assim a gente pode interagir um pouco mais. Obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua participação e até a próxima quarta-feira. Tchau. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.